Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula, tá? E hoje nós vamos continuar, tá? Conversando, falando, conhecendo o território brasileiro, ok? Então, essa é a terceira parte, tá? Desse grupo de aulas, especificamente sobre o território brasileiro, tá? Então, a gente aí considera tudo que a gente já deu nas aulas anteriores dentro desse bloco, tá? E hoje nós vamos falar especificamente sobre atividades econômicas, tá? Ou seja, de modo geral, como que a produção, tá, de riqueza no Brasil ela ocorre e também como que ela está distribuída e como que é a sua dinâmica no território brasileiro. Beleza? Então, vamos por partes, tá? Então, vamos começar com um dado, tá? Então, em 2016, a economia brasileira estava entre as 10 maiores do mundo, tá? Então, vamos começar por aqui. A gente sabe que o território brasileiro é um território bastante extenso, a gente sabe que a gente tem uma população muito numerosa, ao mesmo tempo, a gente tem um território que é muito privilegiado de recursos naturais, tá? Tanto recursos energéticos como também recursos hídricos, tá? Sem contar ainda sobre a relação clima e solo, que são extremamente importantes, como a gente fala, como, por exemplo, em setores de economia e dentre outros fatores, tá? Assim, de modo geral, podemos dizer que o crescimento essa economia, né, ela tem um destaque mundial devido ao crescimento de atividades ligadas à produção agropecuária, à exploração de recursos minerais e ao desenvolvimento industrial. Tranquilo, gente? Então, vamos considerar algumas coisas, tá? Primeiro, quando se fala de agropecuária, tá? Vou até destacar aqui para vocês, tá? Então, quando a gente fala sobre agropecuária, a gente está falando sobre atividades primárias, tá? Ou seja, atividades que estão diretamente relacionadas com a natureza, tá? Então, vamos dizer assim que a primeira atividade econômica, né, de modo geral, no mundo. E agropecuária, a gente fala de agricultura, tá? Que é a primeira parte da palavra agro, tá? Que está relacionada a lavouras, a cultivo, né, de alimentos no solo, e pecuária, que é a criação de animais para o abate. Então, pode ser gado, né, boi, pode ser frango, pode ser cabra, pode ser porco, pode ser, enfim, diversos animais diferentes, aí vai depender muito de lugar para lugar, búfalo, enfim, tá? E também dentro dessa atividade agropecuária, acaba tendo também, por exemplo, outros tipos de produção, como, por exemplo, a questão da comercialização do ovo, a gente também vai ter a produção de queijos e leite e derivados, ok? Então, quando a gente fala sobre recursos minerais, a gente está falando mesmo sobre exploração mineral, né? Então, na natureza existem minerais, enfim, né, que são encontrados nas rochas, tá? E a partir dali, quando se descobre, né, se tem uma atividade mineradora, né, que faz todo um processo de escavação de montanhas para pegar, né, no caso, o mineral, ok? E continuando, nós temos o desenvolvimento industrial, tá? Então, o desenvolvimento industrial é uma atividade mais recente, tá? No Brasil chegou na metade do século XX, praticamente, apesar de já ter indústrias aqui, mas o boom mesmo foi na metade do século XX, e a partir dali a gente acaba tendo as transformações das paisagens, né? Então, é nesse momento que a gente tem
uma configuração onde boa parte da população começa a trabalhar nas indústrias e principalmente é uma população que sai do campo em direção às cidades, ok? Beleza. Então agora nós vamos começar, né, a nos aprofundar mais sobre os conceitos e conversar um pouquinho como que funciona mesmo a economia brasileira, tá? Então vamos começar com a agricultura, tá? Então vamos lá. O Brasil é o segundo maior produtor de soja, tá? Em todo o mundo. A gente ganha muito esse destaque e a soja, ela é uma matéria-prima que é muito versátil, né? Então ela pode ser utilizada para diversas composições, para diversos produtos diferentes. Esse cultivo ocupa 43%, ou seja, quase metade das terras brasileiras destinadas ao plantio de cereais, leguminosas e oleaginosas. O que são oleaginosas? São plantas que têm grãos dos quais são extraídos óleos, tá bom? Então, óleo de soja, óleo de girassol, tá? Dentre outros, são tudo plantas consideradas oleaginosas, tá? E leguminosas é tipo feijão, ervilha, essas coisas. E cereais entra trigo, arroz, tá bom? E a própria soja, ok? Vamos lá. Então tá, já sabemos sobre as principais atividades que são desenvolvidas no Brasil, tá? Essas atividades que foram desenvolvidas historicamente, melhor dizendo, tá? Então desde o processo de colonização a gente já começa ali com as atividades primárias, tá? Dentre elas também o extrativismo, mas o extrativismo atualmente não é uma das principais, ok? E ao longo da história, né, perpassando aí pelo processo de industrialização, a gente tem essa virada que a gente se torna um país industrial. Mas, como eu estava falando sobre a questão da agricultura, né, a agricultura ela se formou praticamente dentro de dois tipos de propriedades, tá? Então, propriedades são as áreas em que a gente tem a produção agrícola, a produção das lavouras, tá? Então, existem no Brasil as chamadas propriedades monoculturas, ou seja, vamos por partes, então. A terra que desenvolve, né? Mono vem de única, né? De uma só. Cultura vem da ideia de cultivo, tá? Então, quando a gente fala monocultura, a gente fala sobre um tipo só de cultivo, tá bom? Então, essas propriedades são propriedades que exigem, na verdade, muitos investimentos, tá? Porque você tem a utilização de maquinário modernos e tecnologia de ponta, tá? Ali tinha que ter um Szinho, porque é no plural, tá? Então, para se produzir, por exemplo, soja, né, em grandes quantidades, acaba que fica muito mais produtivo quando se investe dinheiro, tá? Comprando máquinas. Que tipo de máquinas? Máquinas que vão arar o solo, máquinas que vão plantar, máquinas que vão colher, máquinas que vão regar, enfim, diversos tipos de máquinas, tá? Máquinas que vão fazer o rastreamento da plantação, enfim, tá? E tecnologia de ponta porque utiliza o que há de mais moderno no mercado, se utiliza o que há de mais inovador, tá bom? É nesse sentido, tá bom? Além de outras questões que também vão envolver o uso dessa tecnologia no campo. Que tipo de questões, né? Como, por exemplo, o estudo, né, agregado. Então, para fazer um tipo de desenvolvimento, né, de alguma máquina, alguma coisa assim, né, precisa, né, de um estudo. Então, esses estudos eles estão cada vez mais
sofisticados a ponto de interferir e intervir diretamente na produtividade dos cultivos, tá bom? Então, nas últimas décadas, a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas brasileiros tem melhorado significativamente, tá? Resultando aí na elevada produção dos cultivos, tá? Uma outra coisa que vale a pena destacar, né, é o uso mesmo do laboratório, né? Então, muitas coisas são analisadas em laboratório para que posteriormente possam ser aplicadas, né? Como, por exemplo, né, o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos e até mesmo, né, a mudança genética de sementes, tá bom? Então, isso são elementos muito comuns em propriedades monoculturas, ou seja, propriedades de um tipo de cultivo, e geralmente aqui no Brasil o principal é a soja, beleza? Em contrapartida, a gente vai ter as pequenas e médias propriedades, tá bom? Então, as pequenas e médias propriedades utilizam técnicas tradicionais e equipamentos menos sofisticados, tá? É um tipo de produção voltado para o sustento da família do proprietário agricultor e também para o comércio de alimentos. É onde se produz a maior parte dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros. Então, aqui tem duas coisas que eu queria, né, já começando a comparar com as propriedades monocultoras. Geralmente as propriedades monocultoras, né, são propriedades, né, que pertencem às grandes agroindústrias, tá? Ou seja, são cultivos destinados mesmo para a venda de matéria-prima para indústrias, principalmente para o exterior. Já nas pequenas e médias propriedades, já são as famílias mesmo tradicionais do campo, tá? Então, geralmente, são pessoas, né, são trabalhadores rurais que nasceram no campo e usam, né, da própria cultura, né, da própria atividade agrícola, tá? Para se sustentar, né? Ou seja, a pessoa tem sua própria horta, a pessoa tem sua própria plantação, e esse tipo de plantação, né, das pequenas e médias propriedades, a gente chama de policultura, tá? Então, enquanto que a monocultura, né, mono vem de uma só, poli significa várias, tá? Então, você tem a produção de diversos, mas variedade de produtos agrícolas, tá? Nessas propriedades. Por quê? Porque não se tem a intenção de vender isso no mercado exterior e fazer uma grande produção, tá? Então, por exemplo, a soja brasileira é muito utilizada para fazer ração. Então, quando se vende soja para uma fábrica de ração, não tem como ficar variando muito nisso, né? Tem que ficar sempre produzindo soja e sempre enviando para se produzir ração. Deu para entender? Já nas pequenas e médias propriedades, não. Nas pequenas e médias propriedades são os próprios agricultores que escolhem, né, o que vão produzir e geralmente produzem os alimentos adaptados ao clima, adaptados ao regime de chuvas e também adaptados à estação. Deu para entender? Ok? Quando se fala aqui sobre comércio de alimentos, né, aqui já fala principalmente das feiras, tá? As feiras rurais, as feiras urbanas também, tá? E da onde que vem? Aí vem sua mãe, seu pai, sei lá quem, vai num hortifruti, vai num sacolão, né? Aquela fruta, aquela verdura, aquele legume, aquela coisa ali que tá vendendo, vem da onde? Vem dessas pequenas e
médias propriedades, tranquilo? Então aqui, né, nós temos os exemplos para vocês. Eu vou deixar assim, tá? Só para vocês visualizarem a diferença entre os dois tipos, né? Então, o que é uma produção monocultura e o que não é, né? Então, nitidamente, nas propriedades monoculturas, né, são máquinas, e são áreas muito extensas, muito grandes, e nas pequenas e médias propriedades são as pessoas, né, os trabalhadores mesmo, no campo, tradicionalmente trabalhando, né, ali com o arado, enfim, no tempo mais da natureza, tá? Deu para entender? E aí a gente entra na pecuária, né, que é outra atividade em que o Brasil ele se destaca bastante. Então, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, tá? Então, o Brasil ele se destaca na soja e na carne bovina, tá? Então, a gente possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. A criação de animais é uma atividade desenvolvida em muitas propriedades rurais. Principais criações, tá? Gados bovinos e suínos, né? Então, suíno é porco, né? Apesar da gente ser o maior exportador de carne bovina, não significa necessariamente que a gente só produz carne bovina. É igual a questão da soja. Apesar da gente ter um cenário mundial, né? Dentre o ranking dos maiores exportadores de soja, isso não significa que a gente produz só soja, a gente também produz milho, a gente também produz café, tá bom? A gente também produz arroz, a gente também produz açúcar, né, que vem da cana de açúcar, tá bom? Mas aqui eu só tô trazendo o que é de destaque mesmo, tá bom? Então vamos lá, gados, bovinos, suínos e aves, né? Aves aqui principalmente frango, ok? Búfalo, tá? No estado do Amapá e Ilha de Marajó, tá bom? E caprinos, né? Então, é lá das espécies de ovelhas, cabras, esses tipos de animais, tá bom? Na região Nordeste, ok? E assim como a gente tem classificações dentro da agricultura, a gente também vai ter classificações dentro da pecuária, tá? Então, vamos começar com a pecuária extensiva, tá? Da pecuária extensiva em grande parte das propriedades rurais em que ela ocorre aqui no Brasil, tá? Então, a maioria das propriedades tem esse tipo de pecuária. A criação de gado é praticada de maneira extensiva, ok? O gado permanece, como que acontece, né, na verdade? Como que funciona, o que isso quer dizer? O gado permanece solto nas pastagens e recebe poucos cuidados, tá? Então, é aquele clássico quando a gente tá viajando, estrada, alguma coisa assim, tá? Que a gente passa, né, por diversos campos, né, morros verdinhos e tal. Aí sempre tem alguém que chega e comenta, nossa, olha ali uma vaca, olha ali um boi, né? Ou seja, o animal tá ali livre, né? Livre, entre aspas, né? Livre no sentido de tá na propriedade, mas a propriedade é grande. E o animal, ele tem liberdade de circular dentro da propriedade, né? Igual como você tem um cachorro, que você deixa o cachorro circulando no seu quintal, ele não tá preso na coleira, ele tá circulando dentro do seu quintal, tá bom? Então, os animais, eles são criados assim, né? Eles ficam, né, soltos, típico como ocorre em fazenda mesmo, né, tradicional. Os animais ficam soltos ali no pasto, tá? E recebem cuidados quando há necessidade, né? Ou seja, quando se percebe que está tendo uma determinada doença, uma onda de uma determinada doença, uma campanha de vacinação, aí vai lá, vacina
o animal, né? Se percebe que o animal fica doente, vai no veterinário, enfim, coisas assim mais pontuais, tá bom? Beleza? O que é diferente, o que acontece com a pecuária intensiva, tá? Então, depois que eu falar sobre a pecuária intensiva, vai ficar mais fácil de vocês entenderem a extensiva, ok? Então, na pecuária intensiva, é um tipo de pecuária que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, tá? Muitas propriedades rurais passaram a criar os animais de maneira intensiva, né? Então, o que é a ideia de intensiva? É a ideia de intensidade, tá bom? E como que isso acontece na prática, né? O animal, ele é confinado em um ambiente controlado com o objetivo de melhorar a produtividade, tá? E daí se tem a adoção de equipamentos e técnicas modernas, né? Então, assim como acontece com a agricultura, existe essa possibilidade da tecnologia entrar também dentro da pecuária, ok? Melhoria da composição da ração, então não são animais que geralmente comem no pasto, tá? São animais que são alimentados com ração e essa ração geralmente ela é testada em laboratório, tem uma série de aditivos, né? Esses animais costumam fazer exames, né? Para avaliar a condição física, né, e de saúde do animal com bastante frequência, tá? Redução do tempo de engorda, então geralmente são animais, né, considerando uma questão comercial, né, os animais eles são criados para quê? Para serem abatidos e a carne ser vendida, né? Então, pecuária é esse tipo de animal que a gente fala. A gente não tá falando sobre simplesmente vacas de estimação ou frango de estimação, porco de estimação, cabra de estimação que chega e, nossa, meu bichinho e tal. Não, a gente tá falando de produção de carne mesmo, tá? Carne para ser vendida, tá? Então, dentro dessa lógica, né, qual é o principal objetivo? Engordar o animal. Por quê? Porque quanto mais gordo o animal ele fica, né, melhor é para se vender a carne, entende? Então, tanto na pecuária extensiva quanto na pecuária intensiva, você tem esse objetivo, tá? Só que geralmente na pecuária extensiva se respeita muito o tempo da natureza, o tempo do animal, essas coisas assim. Já na intensiva não, já na intensiva isso já é mais controlado, tá? Então, se cria, né, aí a história da ração, né? Então, a ideia da ração não é tão somente igual como a gente alimenta animais de estimação, um cachorro, um gato, porque o animal está com fome, enfim, coisas fisiológicas, né? Então aqui o objetivo é enriquecer mesmo a ração com hormônios, uma série de coisas para estimular a engorda do animal. Deu para entender? E aí entram os avanços genéticos, né? Então, se faz um acompanhamento, muitas das vezes, genéticos, tá? Para fazer com que haja uma produtividade. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com produtividade? Tô dizendo a questão de acelerar, né, esse processo, né? Para que consiga produzir a maior quantidade de carne possível no menor tempo, a recorde possível também, entendeu? E medidas sanitárias de controle de doenças. Então, aqui não é uma questão só de vacinação, tá? Se tem aqui a pretensão mesmo de fazer com que o processo seja quase que impecável, né? Então, tem um controle muito rígido, questão de ambiente, né? Questão da saúde do animal, de acompanhamento, tudo isso para quê? Para não se fazer perder, né, uma quantidade muito grande de gado porque ficou doente e
se dá uma perda da produção. Foi? E aqui nós temos 2 exemplos, né? Então, aqui nós temos o que seria uma pecuária extensiva, ok? Os gados lá livres no pasto, né? Então, ali tem um instrutor, né? Com um cavalo, possivelmente organizando ali o gado. E aqui, a pecuária intensiva, né? Então, os animais tudo confinados, tudo presos, tudo do jeito que vocês estão vendo, né? Porque muitas das vezes um gado, ele andar, ele correr, isso gera gasto de energia, e isso faz com que o animal perca peso, entende? Então precisa deixar ele ali bem confinado para que ele já esteja ali no ponto ideal para ser abatido. Foi? Então, gente, a aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado dúvidas. Qualquer coisa é só me perguntar, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.